Olá, seja bem-vindo a este canal. Vivemos numa geração fascinada por resultados. Queremos ver milagres, sentir experiências fortes, ter provas de que Deus está agindo. Mas muitas vezes corremos atrás dos sinais e esquecemos daquele que faz o sinal. Buscamos a bênção, mas fugimos da santidade. Queremos o poder de Deus, mas não queremos a presença de Deus. No texto de hoje, vamos ver uma igreja poderosa, uma igreja que operava sinais, que via multidões se convertendo e que tinha a atenção de toda Jerusalém. Mas gostaria de fazer duas perguntas para você. Mas o que havia por trás desse poder? E o que Deus estava realmente honrando ali? E a mensagem central de hoje: Deus manifesta seu poder onde há santidade, unidade e total dependência dele. E o texto que vamos ler se encontra em Atos 5, versículo 12 ao 16. Versículo 12, parte A. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O texto aqui começa mostrando que os sinais e prodígios aconteciam. Não era um teatro, não era manipulação, eram sinais verdadeiros, curas reais, libertações visíveis e transformações inegáveis. E esses sinais vinham pelas mãos dos apóstolos, homens comuns que havia sido preenchido pelo Espírito Santo. Os apóstolos não operavam esses sinais por mérito próprio, mas porque Deus os havia capacitado e enviado. Eles eram instrumentos e não a fonte. A glória era de Deus e não deles. Hoje muitos querem o poder sem a presença. Querem operar milagres, mas vivem em pecado escondido. Querem a unção, mas não querem a santidade. Mas Deus não usa quem se glorifica. Ele usa quem se esvazia. Se você quer que Deus opere através de você, a pergunta não é que dom eu tenho, mas quão perto de Deus eu estou. O canal do poder de Deus é a intimidade com Deus. Versículo 12, parte B. E costumavam todos reunir-se no pórtico de Salomão. A igreja primitiva se reunia. Não era cada um na sua casa, cada um no seu canto. Eles se ajuntavam no mesmo lugar com o mesmo propósito. O pórtico de Salomão era um lugar público do templo. E ali a igreja se encontrava regularmente. Era uma igreja visível, uma igreja unida, uma igreja intencional. Essa unidade não era apenas física, era espiritual. Eles tinham um mesmo coração, uma mesma fé e um mesmo Senhor. Hoje, muitos querem ser cristãos sozinhos, acham que podem viver a fé sem a igreja, mas Deus derrama seu poder onde há unidade. Ele honra o corpo que se reúne, que se compromete, que se sujeita uns aos outros em amor. Se você está desigrejado, afastado, sozinho, saiba, você não foi chamado para isso. Deus te chamou para uma família. E é nessa família, mesmo imperfeita, que o poder de Deus se manifesta. Versículos 13 e 14. Dos restantes, porém, ninguém ousava se ajuntar a eles,
Mas o povo os tinha em grande estima, e cresciam mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, que eram acrescentados ao Senhor. Aqui parece algo curioso. Ninguém ousava se juntar a eles. Isso significa que havia um temor santo. As pessoas sabiam que aquela comunidade que levava Deus a sério, depois da morte de Ananias e Safira, eles não brincavam com Deus. Ou seja, aquelas pessoas não queriam brincar com aquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja levava Deus a sério. Mas ao mesmo tempo, o povo os tinha em grande estima e a multidão de crentes cresciam. Ou seja, o mesmo temor que afastava os falsos também atraía os verdadeiros. A santidade da igreja não espanta os famintos de Deus. Ela os atrai. Hoje, muitas igrejas têm medo de ser santas porque pensam que vão espantar as pessoas. Mas a verdade é o contrário. Quando a igreja é santa, ela atrai quem tem fome de Deus e afasta quem só quer a religião. A pergunta para você hoje é: você quer uma igreja confortável ou uma igreja santa? Porque onde há santidade, há poder. Onde há santidade, há vida. E onde há santidade, o nome de Deus é exaltado. Versículos 15 e 16. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos em macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Afluía também a Jerusalém a multidão das cidades vizinhas, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aqui está o ápice. A sombra de Pedro curava. Não era a sombra em si, mas a presença de Deus que estava sobre Pedro. As pessoas reconheciam que Deus estava com ele. E não só em Jerusalém. Multidões das cidades vizinhas vinham buscar cura e libertação, e todos eram curados. Esse era um testemunho da igreja primitiva. Poder real, cura real e vidas transformadas de verdade. Não havia engano. Não havia manipulação. Era Deus agindo de forma soberana. Hoje muitos querem ser como Pedro, mas não querem passar pelo que Pedro passou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro chorou amargamente. Pedro foi quebrantado, restaurado, cheio do Espírito Santo, perseguido e só então foi usado poderosamente por Deus. A sombra de Pedro curava porque Pedro vivia na luz de Cristo. Se você quer que Deus opere através de você, você precisa andar com Ele. Não adianta querer unção sem santidade. Não adianta querer o poder sem intimidade. Deus não unge carnalidade. Deus usa quem se entrega totalmente a Ele. E chegamos aqui à conclusão dessa mensagem. A mensagem de Atos 5, do 12 ao 16, é clara. Deus manifesta o seu poder onde há santidade, unidade e total dependência dele. A igreja primitiva não era perfeita, mas era consagrada. Não era grande por estratégia humana, mas por obra do Espírito Santo. Não buscava fama, mas buscava a Deus. E por isso o mundo inteiro via e temia
a igreja. Hoje Deus continua o mesmo. Ele ainda busca homens e mulheres dispostos a viver em santidade. Ainda quer usar vasos quebrantados, humildes, que não se gloriam em si mesmos, mas glorificam a Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz, não só para te salvar, mas para te transformar. Ele não te chamou para uma vida religiosa, mas para uma vida de poder espiritual. Poder que vem da cruz, do arrependimento e da entrega total. E o Espírito Santo está pronto para te encher, te capacitar e te usar. Mas ele só enche quem se esvazia. Ele só usa quem se entrega. Hoje a pergunta é: você quer ser usado por Deus ou quer apenas parecer usado por Deus? Se sua resposta é sincera, então pare agora. Dobre seus joelhos. Confesse o seu pecado. Peça perdão. Entregue sua vida totalmente ao Senhor e veja Deus operar em você, através de você, para a glória dele. Que Deus nos dê uma igreja santa. Que Deus nos dê um povo de poder. Que Deus nos use para transformar essa geração. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe.